Hoje eu vou falar de uma das abordagens que eu mais uso na terapia, que é os sistemas familiares internos, em inglês, Internal Family Systems, do Dr. Richard Schwartz, e a sigla é IFS. Então agora começando a falar do Dr. Schwartz. Ele nasceu em 1949 em Illinois, e ele era de uma família classe média alta de médicos. E eles tinham lá 6 irmãos, né? E o pai dele, que era médico, esperava que ele fosse ser médico que nem o pai. Mas ele não ia bem nas matérias de ciências, ele não gostava dessa parte. E aí o pai dele ficava muito bravo com ele, gritava com ele porque ele tirava nota baixa, e ele já sabia que ele não queria ser médico, mas ele também não queria decepcionar o pai dele, então ele ficou com muito sentimento de rejeição, de que ele não tinha valor, mas ele queria provar para o pai dele de alguma maneira que ele era digno de amor, né? Então, quando ele entrou na faculdade, o pai dele arrumou um emprego de verão para ele. Aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né? Esse negócio de summer job. E aí o pai dele trabalhava num hospital psiquiátrico e arrumou um emprego para ele ser um ajudante lá na ala de adolescentes. E ele tinha que, no fim de semana, o trabalho dele era proporcionar opções de lazer, né? Então, tipo, levar eles para jogar vôlei, levar eles no cinema, enfim, para fazer coisas que eram um pouco fora do programa ali do hospital. E ele gostou de fazer isso. E nesse meio tempo, esses adolescentes foram conversando com ele, se abrindo e falando das coisas que aconteciam em casa. Isso era lá nos anos 70, né? As teorias vigentes naquela época que eles estavam usando lá no hospital que ele trabalhava era a psicanálise e o person-centered, né, do Carl Rogers. Eu não sei como que fala em português. Mas eram basicamente focados em processos intrapsíquicos. E ele começou a notar uma coisa interessante. Quando os adolescentes estavam com ele e estavam se divertindo lá, brincando e tal, eles eram uma pessoa. Aí no final de semana lá vinha uma visita dos pais e muitas vezes ele ficava junto nessas visitas. E aí ele via que esses adolescentes regrediam e via que muitas vezes os pais, enfim, não tinham paciência, gritavam com eles, não entendiam bem o que estava acontecendo. E os terapeutas da época não envolviam os pais ou a família na terapia. E aí ele achava aquilo errado, né? Ele começou a falar assim, não, mas espera aí, o terapeuta não tá vendo o que eu tô vendo o pai dessa pessoa fazer aqui com ela, então tá tudo errado. E ele começou a pensar, e se a gente arrumar um jeito de fazer uma terapia onde a gente envolve, né, os pais, envolve a família? E aí, olha só os motivos deles, né, dele mesmo interno. Ele falava, aí eu vou provar pro meu pai que eu posso ajudar as pessoas a se curarem, mas mesmo não sendo médico, né? Então ele falou, vou ser um terapeuta de família. E naquela mesma época, estava vindo uma leva de terapeutas familiares e ele começou a ler todos esses assuntos e foi fazer o programa de Masters dele. Bom, então nesse programa de Masters, ele começou a seguir esses terapeutas familiares que começaram a considerar o contexto, né? O que estava acontecendo fora da vida do cliente para que ele esteja desenvolvendo aquele problema. E veja que naquela época a terapia sistêmica familiar começou a vir com vários tipos de teorias e olhares diferentes. Então no primeiro momento ele começou a seguir ali algumas escolas de pensamento, né, que viam ali que, por exemplo, cada membro da família tinha um papel. E aí existia o paciente identificado, né, que é a pessoa que carregava o problema, mas na verdade aquela pessoa estava criando aqueles sintomas para criar um tipo de equilíbrio disfuncional no sistema. Era mais ou menos assim. Então, o papel do terapeuta, de acordo com como se pensava lá naquela época, era um papel de expert, de falar o que a família tinha que fazer, de reorganizar a estrutura da família, porque eles estavam muito emaranhados, muitos termos que ainda se usam hoje, que depois outras teorias emprestaram e continuam utilizando de maneira que hoje faz um pouco mais de sentido.
E aí eles viam que, ok, essa vai ser a solução, né? Bom, também não funcionava, né? Funcionava por um tempo, mas depois as pessoas regrediam. E aí ele começou, eles tinham uma etiqueta que eles colocavam na família, falar, essa família é muito resistente, ou essa família não coopera, né? E então eles viam assim o sofrimento humano ou o problema que estava acontecendo como uma forma de manipular, né, os membros da família. Essa era uma visão. Aí ele se formou lá no no programa de Masters e arrumou um emprego no departamento de psiquiatria do Hospital de Chicago e começou a fazer terapia familiar, né? E sempre ali perguntando qual que era a função dos sintomas das pessoas e tudo mais, e não fazendo muito progresso com isso. Daí ele decidiu que realmente ele queria se aprofundar e foi fazer um doutorado em terapia de família. E quando ele entrou na universidade, veio uma outra leva de terapeutas familiares que incluíam o Murray Bowen e a Virginia Satir, que trouxeram outros conceitos. Então, o Bowen falava sobre diferenciação. O que é esse conceito de diferenciação? É de essas famílias ou essas pessoas que estavam muito emaranhadas na família tinham que conseguir se diferenciar, se soltar e ser o seu próprio indivíduo, né? Não carregar os problemas e os sentimentos da família com eles. E aí ele começou a aplicar esse conceito de diferenciação. E também a Virginia Satir, que era uma Licensed Clinical Social Worker na época, ela começou a trabalhar mais ali na questão da autoestima. Ela falava, olha, as pessoas são essencialmente boas e se você ajudá-las a desenvolver a sua autoestima, né, os seus sentimentos a respeito delas mesmas, então elas vão melhorar a comunicação, como elas conseguem comunicar, como elas se sentem, e os problemas vão melhorar, vão se resolver. Aí ele começou a fazer uma pesquisa como parte da dissertação dele durante o programa de doutorado com pacientes de distúrbio alimentar. E inclusive a maioria que tinha bulimia e anorexia, que naquela época era considerado assim, muito difícil de tratar. E aí ele começou a aplicar essas novas estratégias, né, da terapia familiar. Só que ele viu que num primeiro momento funcionou, só que depois quando eles marcaram um follow-up, dali a alguns meses, a família voltava e os problemas já tinham voltado tudo de novo. Então ele ficou assim, ele estava ficando muito irritado porque ele já tinha usado lá os primeiros modelos, que era até do Salvador Minuchin, da família estrutural, né? Se a gente reorganizar essa estrutura da família, então vai dar certo, não deu. Aí ele foi para Virginia Satir, não, vamos falar dos sentimentos, da autoestima, vamos ajudar a diferenciar. Também não funcionou. Então ele começou a falar, será que é essas teorias que estão erradas? Será que eu que sou uma falha? Porque ele tinha, de novo, né, aquela necessidade de provar para o pai dele que ele ia conseguir fazer isso. E aí ele tentando diferentes maneiras de aplicar a teoria sistêmica no tratamento dos pacientes. E veja, por que eu estou contando tudo isso? Porque muitas vezes quando a gente vai falar de uma teoria, parece assim que a pessoa tipo acordou e decidiu que era assim que funcionavam as coisas. E não é, né? Uma abordagem terapêutica, ela se desenvolve ao longo de décadas, né? É um negócio assim que a pessoa começa com a escola vigente, aí tem muita influência dos seus mentores, aí começa a trabalhar, vê que o negócio não funciona, aí tenta, não dá certo, agora eu aprendo, eu vou lá, aprendo mais, aplico outra coisa, aí eu pego um pouco daqui, um pouco dali, mudo os nomes. Tem muitas terapias que falam a mesma coisa em linguagens diferentes. E ele começou a se questionar, né? O que será que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Daí ele se formou e foi trabalhar o primeiro emprego dele num programa que fazia também tratamento para pacientes com distúrbio alimentar. E aí ele teve uma das primeiras clientes que começou a abrir a visão dele. Porque lembra, começou lá com o campo, era a psicanálise, olhava só para o processo de dentro intrapsíquico. Aí veio a sistêmica, a terapia familiar, olhava só para o contexto. Não vamos olhar para sentimento, olha só para fora. Aí veio a Virginia Satir, ele olhou um pouquinho para o sentimento, mas isso não funciona, vamos olhar para fora de novo. E aí ele
começou a trabalhar com essa paciente chamada Queen, que tá aqui no livro a história dela, tá? Então não é segredo. Mas era uma cliente de 23 anos com distúrbio alimentar e depressão suicida. E aí a família dela já estava em tratamento com ele ali por 1 ano dentro desse instituto que ele estava trabalhando, desse hospital. E aí eles trabalharam na questão de triangulação da família, né? Porque os pais colocavam muito ela no meio do conflito deles, aí ela acabava tomando as dores, a mãe, né, contava os seus problemas para ela, o pai tinha os seus outros problemas. Enfim, eles trabalharam bastante nisso. Mais de 1 ano, a família melhorou e tudo mais. Chegou um ponto que falou assim, ok, agora ela tem alta, e aí ela decidiu sair de casa. Aí ela foi morar sozinha, ter o apartamento dela, começou o primeiro emprego e ela tava bem. Só que aí ela começou a regredir e voltou a passar com ele. Aí ele falou, caramba, agora não é mais o contexto familiar, o que tá acontecendo, né? Será que a gente precisa voltar e olhar para dentro? Então, quando ele começou a prestar atenção nas falas dela, né, ele viu que ela descrevia partes dentro dela que estavam em guerra, que queriam coisas diferentes. Conforme ela ia descrevendo, ele via que essas partes eram bem distintas, assim, elas tinham vontade própria e personalidade própria. Ele lembrou, né, que em muitas teorias passadas já havia esse conceito de multiplicidade da mente, né? Então, por exemplo, Freud falou dos estados do ego, né, do id, ego, superego. O Jung falava do máscara, sombra e self. Depois falou de arquétipos, né? O Kegan falou sobre teoria de objetos, o Eric Berne falou sobre as vozes, né? Que tinha a voz parental, a voz do adulto, a voz da criança. Então tinham várias pessoas já que tinham trazido esses conceitos, mas ele rejeitava tudo isso. Só que aí ele começou a falar, talvez tem coelho aí nesse mato, né? Ele começou a olhar para os dilemas que essa Queen estava passando. Ela queria um relacionamento, ela queria muito ser amada, ela achava que isso ia resolver os problemas dela, né, quando ela tivesse alguém que amasse ela, mas ao mesmo tempo ela tinha muito medo de se abrir, né, para relacionamentos. Então ela criou um vício, né, esse vício alimentar, esse distúrbio que acalmava e distraía ela temporariamente, mas causava outros problemas, né? Porque agora ela constantemente se sentia com uma visão negativa dela mesma, vivia lá em guerra com a balança, e isso não funcionava. E ele ainda tinha, né, o Dr. Schwartz ainda estava muito preso no modelo da terapia familiar. Então, apesar de que ele sacou essa diferença desses processos intrapsíquicos que estavam acontecendo, ele queria ainda entrar num power struggle, né, num jogo de poder com as partes da cliente. Aí ele teve uma outra cliente que caiu a ficha para ele. Ele falou, esse negócio de power struggle não funciona. Que era uma cliente chamada Roxanne. Essa Roxanne também tinha um distúrbio alimentar e ela tinha sofrido um abuso quando ela era criança. Então, ela também tinha muita dificuldade com relação à proximidade, mas o que ela fazia para se distrair ou como seu band-aid, né, para acalmar a dor, ela se automutilava, ela se cortava. E aí ele começou lá a entrar num jogo de poder com a parte dela que se cortava, né, com a voz dela que falava que ela tinha que fazer isso. E aí, um dia de tanto na sessão, lá ficou 2 horas tentando convencer a parte dela que não ia se cortar mais. E aí coagiu, né? E ela concordou. E aí ele se sentiu o máximo, né? Ele falou, agora sim, agora eu descobri, né, o jeito. E aí ela foi pra casa, voltou na próxima sessão com um corte na cara, assim, ó, maior ainda. Imagina, né? A decepção dele, porque ele falou, gente, o que eu tô fazendo? E ele não conseguia, né, entender essas dinâmicas. Bom, aí ele teve que voltar e olhar de novo lá para as teorias psicodinâmicas. E ele admitiu que tinham muitos conceitos da psicodinâmica, né, e da psicanálise que estavam corretos, como, por exemplo, como o passado afeta o presente, né? Nesse caso, porque ela tinha esse trauma, ela ainda sofria muito no presente.
como as pessoas são movidas por fenômenos inconscientes. Então, ela não queria se cortar, mas tinha essa parte dela inconsciente que carregava essa dor tão grande, e aí ela acabava fazendo isso. Outra coisa que é preciso trabalhar com as emoções e com o corpo ao mesmo tempo para que a terapia seja efetiva. Então não adianta ficar só no mental, não adianta ficar só no emocional, mas tem que ser uma combinação de a parte corporal também. E como que o relacionamento terapêutico é crucial para que a pessoa, né, comece a ganhar mais segurança. E, inclusive, os processos de transferência e contra-transferência que a gente tem na terapia são importantes processos de cura para o cliente, porque aí a gente consegue trabalhar isso dentro da terapia. Mas tinha algumas coisas que ele também percebeu que precisavam ser diferentes da psicanálise, né? Como, por exemplo, ele percebeu que era possível interagir diretamente com o inconsciente da pessoa através de fazer perguntas, né, sobre os seus desejos, suas motivações, sobre as distorções, né, que elas estavam vivendo, em vez de especular, interpretar e dar instrução, falar o que tem que fazer, que era o que acontecia antes, como ele operava. Bom, agora a gente precisa entender um pouquinho mais como que funciona o sistema. Então, de acordo com essa teoria, para que nos seus processos intrapsíquicos, né, para que as suas partes que estão lá dentro da sua mente, né, estejam em harmonia, a gente precisa, primeiro, né, de equilíbrio, e o equilíbrio não é o mesmo equilíbrio que é falado lá na teoria do Bert Hellinger sobre constelação familiar, mas é o equilíbrio onde cada pessoa tem um nível de influência e de acesso aos recursos e responsabilidades dentro do sistema. Eu vou falar mais para frente das partes, como que elas interagem, isso vai ficar mais claro. Depois, o princípio de harmonia, né, que tem que haver cooperação entre as partes. Né? O sistema que coopera é um sistema que está harmonizado. E como que essa cooperação acontece? Quando todos nós estamos trabalhando para uma meta em comum. Né? Isso é o oposto da polarização. Então, quando eu tenho esses conflitos, que uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra coisa, é onde dá problema. Mas quando a gente trabalha em cooperação para a mesma meta, aí o sistema ganha muita força, muita força. Outro princípio, o princípio de liderança. Ele fala assim que para atingir esse equilíbrio e essa harmonia no sistema, precisa de um líder efetivo. Como que isso funciona, né? O líder vai mediar essas polarizações e vai se certificar de que todos os membros estão protegidos, né? Estão seguros para poder funcionar bem no sistema. E por último, o desenvolvimento. Então, esse é um processo que requer tempo, né? Porque ele dá até a analogia de um time de basquete. Imagina como se cada integrante ali de um novo time de basquete tem a sua função, o seu talento natural, mas eles precisam aprender a jogar no time. E precisam aprender também a confiar no técnico, seguir as instruções do técnico. E isso leva tempo, tem que praticar muito e tem que ter um coach, um técnico que vai liderar bem esse time e que esses integrantes do time confiem nessa liderança. Bom, agora chegamos na parte, vamos pular mais profundo na teoria. Vamos entender as partes. Existem 3 grupos de partes dentro do sistema. Eu vou falar de um por um, fiz até uns desenhinhos para explicar. Mas a primeira parte, eu coloquei um E aqui, que eles são chamados os exilados. Aqui caberia melhor, talvez como uma tradução, excluídos. Mas se a gente pensar um pouquinho de exilado, o que é um exilado? É alguém que a gente fala assim, você não pode mais morar aqui, você não pode mais viver aqui, você vai ter que viver lá em outro lugar e muitas vezes numa prisão. Né? Então a gente manda embora essas partes que a gente não gosta, a gente tranca na prisão.
são as partes vulneráveis do nosso sistema que sofreram algum tipo de trauma no passado, muitas vezes na infância, e aí eles ficam parados, congelados naquela idade emocional. Então vamos supor que aconteceu lá, sei lá, alguma coisa quando você tinha 5 aninhos, né? Você fica lá paralisado, congelado emocionalmente com uma criança de 5 anos e carrega as emoções e as crenças que você adquiriu naquele momento. Então, qual que é a diferença disso para o que eles chamam de criança interior? A diferença é que tem muitas partes vulneráveis, porque pode ser que teve muitos traumas, muitas coisas que aconteceram que foi te parando ali no tempo, emocionalmente e com aquela capacidade cognitiva daquela idade. Por isso que são partes, não é só uma criança, tem muitas crianças, entendeu? O problema mais fundo. E cada uma dessas vai carregar, né, as crenças e as emoções daquela fase. Mesmo que hoje, como adulto, você olhando para trás, aquelas crenças não fazem mais sentido, elas se tornam umas crenças muito extremas, que ajudam de alguma maneira, mesmo disfuncional, aquela criança a sobreviver. Bom, aí essas partes são partes que talvez se sentiram com medo, com vergonha, se sentiram solitárias, rejeitadas, abandonadas. Então veja que trauma aqui tem uma gama, né, de coisas que podem ser nomeadas como trauma. Então não é só aquele trauma com o T maiúsculo que a gente fala, né, aqueles mais óbvios. Pode ser também ocasiões onde você não sentia que você tinha valor na sua família, você não, achava que a sua família, sei lá, talvez seu pai só gostava de você se você tivesse determinada performance ou gostasse de determinado esporte, ou às vezes uma criança que foi colocada muito cedo para cuidar dos seus irmãozinhos pequenos, porque os pais tinham que trabalhar, então aquela criança também se sentia muito sobrecarregada, porque não queria desagradar os pais, mas ela mesma era uma criança que precisava ser cuidada e agora ela está cuidando de outras criancinhas, então é bem assustador. Ele conta uma história de uma cliente assim que tinha que cuidar de 3 irmãos pequenos e os pais trabalhavam e ela tinha, sei lá, acho que 7, 8 anos, ela é responsável por levantar, se arrumar as outras crianças, levar eles para a escola, ir para a classe dela. E ela, muitas vezes as crianças brigavam, não queriam fazer as coisas, não queriam se vestir, não queriam comer. Você sabe como que criança era. Imagina uma criança tentando cuidar de outras crianças. Para ela era muito sobrecarregador, só que ela não tinha coragem, né, de falar para a mãe dela, e mesmo quando ela tentava falar, eles falavam, se vira, tô trabalhando, não dá para te ajudar. Então ela aprendeu que nesse intuito de ganhar o amor da mãe, né, de ganhar a aprovação dos pais, de ser uma boa filha, né, ela não podia ter sentimento, ela não podia ter necessidades, né, porque ela tinha que cuidar e virou uma cuidadora e que trouxe para ela muitos problemas depois de adulta, porque ela entrou num papel de cuidadora em várias relações. Isso se transfere, né, para relações de trabalho, relações de casamento, enfim. Então, imaginando lá que os exilados são como crianças abandonadas que querem ser cuidados e amados. E o problema é que muitas vezes nessas tentativas de serem resgatados, né, eles acabam procurando pessoas que se parecem com aquelas pessoas que rejeitaram, abandonaram, maltrataram eles e entram em vários relacionamentos abusivos. Mas alguns dos exilados, eles vão fazer qualquer coisa por uma migalha de amor ou aprovação, né, por se sentir aceito, qualquer esperança, né, que agora sim, agora eu vou achar a pessoa aqui, né, que vai me amar, e é onde entra em muitos relacionamentos abusivos. E aí a gente desenvolve outros tipos de partes, que são os managers. Coloquei um M aqui, né, porque em inglês ele fala manager, imagina como gerentes. Essas partes, gerentes, né, os managers, ajudam a pessoa a funcionar. Como que é isso? Preciso continuar com a vida, né? Preciso estudar, preciso trabalhar, preciso, né? Então esses gerentes, eles vêm para proteger o sistema através de empurrar essas partes exiladas, essas partes crianças, para fora da consciência,
porque se ficar pensando nisso, ficar revivendo isso, você não vai conseguir funcionar. Então não pense nisso, tranca lá. E aí eu crio essas partes que vão me ajudar a funcionar. Como que elas aparecem? Então o objetivo do manager é proteger o sistema, mantendo os exilados fora do nível de consciência. E eles ficam em constante alerta, né? Então o trabalho dos managers ali é controlar todas as situações e relacionamentos em que um dos exilados possa se manifestar, né? Então a gente já faz tudo para prevenir, para não ter gatilhos emocionais. Bom, e assim eu vou vivendo, porque eles não têm tolerância, né, para medo, vergonha, esses sentimentos, sabe? A gente fala assim, não, essas partes minhas é muito fraca, eu não gosto, né? Então se torna uma pessoa, managers, por exemplo, que vão ser ali controladores, ou que se refugiam no mundo intelectual, né? A pessoa que vai lá e vai querer ter muitos diplomas e muitos treinamentos, eu vou querer saber muito, porque aí eu me refugio na mente, eu não preciso sentir. Pessoas que são obcecadas com performance. E isso da performance é interessante porque socialmente é visto como uma coisa boa, né? Ser obcecado por performance. Mas emocionalmente isso tem um preço muito alto e pode ser usado de maneira destrutiva, né? Para se desconectar das suas dores. Outros que ficam buscando por riquezas, né? Falar, quando eu for rico, for famoso, eu tiver isso, eu tiver aquilo, aí sim, né? Eu vou ser feliz, né? Então eu fico me distraindo dos meus sentimentos, das minhas emoções na busca de riquezas. Outros tipos, estão os tipos interessantes aqui, o tipo pessimista. Você já viu o tipo pessimista? Te lembra alguém que você conhece? Esse tipo vai tentar controlar situações, né, onde a performance da pessoa pode ser questionada. Então ele fala assim, ele já causa todo tipo de sabotagem, fala assim, não, é melhor não mexer com isso não vai fazer isso, porque aí ele vai sabotando a confiança da pessoa nela mesma, mas ele também vai diminuindo as chances de que aquela pessoa possa falhar e se sentir como ela se sentiu lá atrás, lembra? Esse é o objetivo dos managers, dos protetores. Outro tipo de parte que se forma, como eu falei, aquela parte cuidadora, né? Porque quando você está cuidando de alguém, você tem um poder, né? Você tá fazendo porque você não quer que aquela pessoa te abandone. Você fala, eu vou cuidar das necessidades dessa pessoa, não vou olhar para as minhas, porque aí essa pessoa vai ficar do meu lado. É menos provável de você ser abandonado. Outro tipo comum, os competitivos, né? Querem ganhar a qualquer custo. Esse tipo, às vezes ele se torna tão obsessivo que passa por cima das pessoas, né? Para conseguir o que elas querem. Outro tipo de manager, o super preocupado, né? É o ansioso. Ai, porque isso, porque aquilo, porque tal coisa vai acontecer. Aí fica prevenindo todas as catástrofes dos futuros e tudo que pode dar errado e tudo mais. E muita gente vive totalmente capturado por essas partes ansiosas. Ficam aí tentando adivinhar todos os tipos de cenários. Outro tipo de manager que muitas pessoas não identificam, mas é o dependente. Dependente, aquela pessoa que fica na vítima. Por quê? Porque se ela ficar bem passiva, sabe? Ela vai achar alguém para cuidar dela. E aí ela não vai ter que tomar responsabilidade e também não vai ter o perigo de falhar. Então, tanto o cuidador quanto o que é cuidado são protetores do sistema. Olha que interessante, porque a gente acha que quem está na vítima, na verdade, é um exilado, mas você entenda a diferença entre vítima e ser vitimizado. Então, uma criança que passou por um trauma, assim, foi uma vítima, porque a criança é vulnerável, não tem muito poder sobre o que acontece com ela. Um adulto que fica numa postura passiva, vitimizada, ele está, na verdade, tentando se proteger de tomar responsabilidade pela sua vida para não falhar. Tentando proteger de acessar um exilado. Então, olha as nuances aí da diferença. Então, imagine que os managers é como se eles fossem crianças parentais, né? Eles estão, assim, em cargos de liderança, tentando gerenciar o sistema, mas, na verdade, eles não são equipados
porque eles são outras crianças, né? O pensamento emocionalmente imaturos, né? Funcionam muitas vezes até bem, mas emocionalmente infantil. Então, os managers também são crianças que querem ser curadas, que querem ser nutridas, né? Mas ao contrário dos exilados, eles acreditam que têm que esconder as suas vulnerabilidades. Por isso que eles assumem esses papéis mais extremos. Por exemplo, um outro tipo de manager protetor é o crítico, né? Aquele que fica na sua cabeça do tipo, por que que você fez isso? Por que que você comeu tal coisa? Ah, não acredito que você fez isso de novo. Olha lá, eu sabia que você ia errar. E essa é que a pessoa que se torna assim, sabe? Crítica severa, não te deixa em paz. Aquela voz que você ouve, que não te deixa em paz. Outro tipo de protetor. Bom, terceiro grupo. Lembra que eu falei que tinha 3 grupos? Esse também é um tipo de protetor, mas coloquei aqui, começa com a letra B. Em inglês são os firefighters, em português traduzir para os bombeiros. O que é o papel dos bombeiros? Os bombeiros vêm literalmente para apagar o fogo. Então, lembra que tem lá, a gente está tentando proteger o sistema para os exilados não serem, né, não ter gatilho, não aparecer, mostrar a carinha, né, de como eu me sinto triste, solitário, com medo, etc., com vergonha. Então, eu crio esses outros protetores que me ajudam a funcionar, né? Os managers são preventivos, eles tentam prever o gatilho, mas às vezes vai ter situações na vida que vai acontecer, você vai ter um gatilho e um exilado vai se manifestar. E lembra que é um big no-no, a gente não tolera esse tipo de coisa. Então, a gente cria um tipo de protetor mais extremo que vem apagar o fogo. Como que ele faz isso? Muitas vezes procurando estratégias que são destrutivas, né, para distrair ou anestesiar a dor. E aí é onde você vai ver muitos vícios de substâncias, pode ser álcool, pode ser droga, vícios de comportamento, como sexo, pornografia, workaholismo, né, do tipo trabalhar demais. Você sabia que trabalhar demais pode ser uma maneira de distrair as suas dores? Pois é. Compras excessivas, pessoas que ficam, né, comprando demais, também estão tentando se distrair. Televisão, excesso de videogame, excesso de mídia social, comida, muitas vezes também maneira de colocar ali um band-aid, não olhar para a dor, né? Vamos comer. E tudo isso ajuda ali naquele momento, ele distrai. Ele é um quick fix, a gente fala em inglês, ele funciona rápido, mas tem um preço. E o preço é que muitas vezes você vai ter que aumentar as quantidades para conseguir manter, né, a dor lá escondida e também ter que lidar com as consequências disso. Porque daí, tá, então vamos dizer que, sei lá, vou dar um exemplo bobo, vai acontecer uma situação no trabalho e aí o seu chefe falou um negócio que você não gostou e aí você se sentiu rejeitada, né? Aí você vai lá e fica com muita raiva e aí você bebe ou come ou compra, põe ali no quadradinho qual que é o seu comportamento, você sabe, né? Você lá dentro de você sabe que a gente tem alguns, né? Né? A gente tenta aí não funciona, aí você vai para um outro mais extremo, aí não funciona, aí você vai para um outro e assim vai. E depois que tudo isso aconteceu, eu tenho que lidar com a consequência. Então, vamos supor que eu bebi demais. Aí vem problema, talvez problema com o esposo ou a esposa, o problema que depois no outro dia eu não consigo trabalhar, o problema que vai vir agora um dos managers, o crítico, vai falar assim, você não tem jeito, você bebeu de novo, tá vendo? E aí você tem que lidar com a culpa, com a vergonha, que você não consegue controlar aquilo. Tudo isso está acontecendo dentro de você. São partes que ela vem e elas se misturam, elas tomam o assento. Imagina como se fosse lá um carro que tem um banco do motorista e os passageiros, né? Essa analogia é bem usada na terapia. Quem senta no banco do motorista, né, começa a dirigir a sua vida. Muitas vezes as pessoas são completamente tomadas ou dirigidas por essas partes e não conseguem acessar
o self, a sua essência, que é o que eu vou falar agora, antes que acabe o meu tempo. O self. Onde é que está o self em tudo isso? Como é que sai dessa bagunça? Então eu fiz aqui outro desenho que não ficou muito bom, mas voltando. Então eu tenho lá os exilados, os managers tentando me proteger, né, tentando prevenir o problema, mas aí muitas vezes não conseguem, aí eu preciso recrutar os bombeiros para vir apagar o fogo, e aí causa um monte de problemas. E lá bem sufocado, lá bem no meinho tá o self. Quem que é o self? O self é a nossa essência, né? Com quer que seja o seu sistema de crença que você acredite. Eu, por exemplo, acredito que é a pessoa que Deus nos criou para ser, né? Tem pessoas que acreditam que é o universo, enfim. Independente do que você acredita, nós temos uma essência, né? E essa essência não veio com toda aquela bagagem, né? Tal, eu trouxe um pouco, talvez, de bagagem ancestral. Ele fala nessas teorias sobre legado, né? Que a gente herda, mas pela perspectiva dessa teoria, ele acredita que o self, ele tem qualidades que são de um líder do sistema, né? Por exemplo, aqui na tradução foi legal, porque ele fala os 8 Cs, letra C, né, que são as qualidades do self, quando o self está no controle. E eu consegui traduzir para o português que ficou tudo C, tudo bonitinho. Então vamos lá, o primeiro é compaixão. Então o self, ele tem compaixão. Curiosidade, em vez de julgar, ele se pergunta, por que será que eu estou fazendo isso? Por que será que essa parte está vindo à tona? Por que será que eu estou me sentindo assim? Clareza, ele tem mais clareza das coisas. Ele tem criatividade, calma, confiança em si mesmo, coragem, ó, tudo o contrário das partes exiladas, lembra? O self tem tudo para oferecer para o sistema. E conexão, por último, o self, ele quer se conectar. Então veja que quando nós estamos no nosso self, que o nosso self está presente e ele está liderando o sistema, ele consegue ajudar essas partes a sair da polarização, a sair desses conflitos internos e mediar as partes para que haja mais equilíbrio. Lembra que a gente falou lá no começo, o que é o sistema equilibrado? O que é um sistema em harmonia? É quando as partes estão exercendo a sua função e elas estão trabalhando para uma meta em comum que vai beneficiar o sistema, né? Mas quando um está querendo uma coisa, outro está querendo outra, e aí o self está lá sufocadinho, não consegue ajudar, aí vira essa confusão. Como que funciona isso na terapia? Gente, aqui eu vou dar uma explicação bem básica mesmo, porque não é suposto ser um treinamento para terapeutas, é só uma introdução à teoria, mas basicamente como que a gente acessa o self. O papel do terapeuta é ajudar o cliente a acessar o self. Então, quando muitas vezes a pessoa vem para terapia, fiz um outro desenho. Olha o self, tá lá bem pequenininho, tá vendo? E aqui estão as partes. E aí, depende, né, da pessoa. Tem uns que já fizeram um pouco de trabalho, já conseguem acessar melhor, mas normalmente está bem sufocada e a pessoa está bem tomada por uma parte, né, bem misturada com aquela parte ou várias partes que tomam, né, ao longo do dia. Lembra que a gente falou eu dei até um exemplo no meu stories que ele usa aqui no livro, assim, de pessoa que num decorrer do mesmo dia vai de uma profissional bem-sucedida para daqui a pouco explode e começa a gritar, e daqui a pouco come tudo que vê pela frente, e daqui a pouco sente culpa e vergonha. É isso, é esse processo que está acontecendo. As partes estão entrando em ação e estão tentando esconder a parte vulnerável, alguma coisa está acontecendo lá dentro que a gente ainda não conseguiu acessar. Então, na terapia do IFS, tem basicamente 6 passos que a gente começa. Agora eu vou entrar no assunto. Cheguei no ponto. Eu tentei traduzir, aqui eles falam os 6 Fs, letra F, né? Mas não deu certo aqui. Do C deu super certo, mas do F deu tudo errado. Então, eu vou falar como que fala em inglês e como que eu traduzi para o português. O primeiro F, ele fala sobre find the part, né? Encontra
a parte dentro de você. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu identifico que parte que está emergindo, né, que está tentando assumir o controle? Através de identificar onde ela se manifesta no meu corpo. Agora que ele combina lá, lembra que a gente falou? Crucial, combinar mente e corpo, né? Não adianta ficar só aqui no cognitivo. Então, o primeiro passo é esse. Vamos encontrar onde que essa parte se manifesta no corpo, que leva para o segundo passo. Como que eu consigo fazer isso? Eu tenho que focar. Aqui o F deu certo, né? O foco. Mas eu vou mudar o meu foco do externo para o interno. Então lembra que antes eu tô lá apegada na circunstância externa, né? Eu tô achando que é o marido, que é o cachorro, que é o chefe, que é o, né, o presidente, é o whatever. Mas eu vou voltar o meu foco para dentro. E aí eu vou falar: o que está acontecendo dentro de mim? Vamos supor que tem uma parte sua, uma parte que tem raiva, que está se manifestando. Onde você sente essa parte dentro do seu corpo? Né? Então eu falo para o cliente lá na sessão: fecha os olhos, coloca os 2 pés no chão, coloca as mãos no joelho, respira, alinha a coluna e nota onde que você sente essa parte sua que tem raiva. E deixa a pessoa ir lá para dentro, começar a se conectar com essa parte dela. Será que se manifesta no peito? Às vezes a pessoa fala: eu sinto um aperto no peito, ou eu sinto uma dor na cabeça, eu sinto uma tensão nos ombros, eu sinto um nó na garganta. Ouça tudo isso. E aí, quando a pessoa identificou, então só para acelerar, vamos lá, né? Fingir que é esse, o aperto no peito. Ok, então eu falo: põe a mão bem lá, respira. Agora, o que eu tô fazendo com isso? Esse terceiro passo, eu tô começando uma separação. Eu estou me diferenciando dessa parte. Lembra lá na terapia familiar, quando a gente falou do conceito de diferenciação com membro da família? Mesma coisa acontece no processo intrapsíquico. A gente tem que conseguir se diferenciar das nossas partes. Porque a pessoa fala assim: eu sou depressivo, eu sou ansiosa. Não, não é você. Tem uma parte sua que está depressiva, tem uma parte sua que está triste. Aí a gente precisa ajudar essa parte, a gente precisa conhecer melhor essa parte, precisa acessar ela primeiro. Então, estou nesse processo aqui de diferenciação, que é o passo número 3, né? Eu vou me separar. Como que eu fiz isso? Parei, senti, foquei, agora eu vi que ela tá lá. Eu sou uma, ela é outra, ó. Por isso que eu tô fazendo esse movimentozinho aqui da mão. Quem não tá me assistindo, tá só ouvindo, vê que eu tô separando as 2 mãos aqui. E aí eu vou começar a notar como que eu me sinto com relação a essa parte. Em relação a essa parte. Então eu vou me perguntar: ok, quando eu foco nessa parte minha que tem raiva, como que eu me sinto em relação a essa parte? Isso eu tô perguntando lá pro cliente. E aqui, gente, é onde a gente detecta quanto de self está presente no cliente. Por quê? Porque lembra das características do self? O self tem compaixão, ele é curioso, ele tem calma, ele é criativo, todas aquelas características que a gente falou do self. Mas se a pessoa fala assim: eu não gosto dessa parte, eu não gosto, eu não quero me sentir assim, como que eu faço para parar de sentir isso? O self não está presente, tem bem pouquinho self. Agora, quem que está entrando? Adivinha, se vocês estavam prestando atenção, vocês vão saber. Está entrando um manager. O manager, lembra que o trabalho dele é proteger o sistema? Então o manager vai falar: não gosto, não quero, e aí é onde agora eu não tenho como acessar o que é essa raiva está realmente tentando proteger. Eu tenho que conversar com esse manager primeiro. Então, que nos leva para o step número 5. Eu perguntei como eu me sinto com relação à parte, detectei que não tem self presente, porque ele está rejeitando a parte. Aí eu vou fazer amizade, que é o befriend em inglês. Eu vou começar a construir uma relação com essa parte minha. Vou começar a aprender mais sobre a função dessa raiva e qual que é a intenção que ela tem. Por quê? Eu pergunto para essa pessoa, né? O próximo passo. O que você tem medo que vai acontecer
se você não ficar com raiva e explodir. E aí, ouça a resposta. Essa resposta não pode ser mental, tá? Essa resposta tem que vir de lá da parte. Normalmente, se essa parte já começar a confiar em você, ela vai falar, sei lá, vou dar um exemplo. As pessoas vão tirar vantagem de mim. As pessoas vão me machucar. Ou eu vou ser enganado, eu vou ser abandonado. Enfim, ouça a resposta. E aí você começa a entender, agora faz mais sentido porque você tem essa reação. Faz muito mais sentido. E aí eu começo a conversar com aquela parte e começo a agradecer ela. Obrigada que você tentou me proteger todos esses anos. Através de explodir, manter as pessoas bem longe. Eu entendo agora porque você estava fazendo isso. E eu começo a ajudar essa parte a confiar em mim. Agora tem mais self presente. Eu estou estendendo compaixão, entendendo a intenção positiva dessa parte. E agora eu posso ajudar essa parte a não carregar mais essa tarefa, essa função extrema, né? Esse fardo que ela está carregando de me proteger. Então, quanto mais self eu consigo acessar, mais as minhas partes podem confiar em mim, que agora eu vou cuidar delas, que agora as pessoas que machucaram ela não podem fazer mais isso, que agora ela está segura. E esse é um dos passos que leva a gente a começar a acessar os exilados, que é onde começa a cura, que vai acontecer na terapia. Então, o objetivo na terapia, lembra que a gente falou aqui, quando a pessoa vem self bem pequenininho, né, sendo completamente misturado, tomado pelas partes, e na terapia ele vai expandindo o self conforme a gente vai acessando e as partes vão começando a ser integradas no sistema. A gente não se livra delas, mas a gente começa a trabalhar em torno de uma meta comum, com o self liderando o sistema, tá? Então esse é o objetivo final e conforme a gente vai fazendo isso na terapia, a pessoa vai acessando mais self e ela já começa a fazer isso em casa por ela mesma. Por quê? Porque é uma terapia que não quer gerar dependência. Ela quer ajudar a pessoa a chegar nesse lugar para que ela possa fazer isso por ela mesma, né? Porque eu só tô com a pessoa uma vez por semana. Alguém tá falando aqui do filme Inside Out. É verdade, é verdade. É muito fofo aquele filme. Ajuda a entender bastante essa dinâmica que tá acontecendo dentro do cérebro. Achei que eles fizeram um trabalho fantástico de capturar ali. Porque a gente nega, né, os nossos sentimentos, a gente rejeita a tristeza, a gente rejeita. Por quê? Por medo de que a tristeza vai me engolir. Só que se o self estiver liderando, não vai acontecer isso. Não vai acontecer mais, né? Porque agora eu posso cuidar dessa parte, eu posso atender as necessidades dela, eu posso protegê-la, eu posso, né, ajudar ela a se sentir segura.